gente é um instituto que trabalha com crianças e adolescentes de baixa renda com traços de altas habilidades. O nosso foco é atender crianças das escolas públicas e também de baixa renda. Aqui no programa da sede, eles ainda passam por um crivo, né, dentro do funil da seleção, do perfil socioeconômico, que é para além da renda per capita. Muitas famílias se encaixavam na renda, mas não estavam dentro desse perfil socioeconômico. Nós somos uma organização com mais de 50 anos de atuação, mas estamos há pelo menos aí uns 15 anos com foco nessa área específica. A gente acredita que investir nesses alunos é uma forma necessária para a gente estar dando também a possibilidade para todos, e principalmente quando a gente fala de um público de baixa renda. Essa possibilidade de oportunidade, principalmente para jovens de escola pública, principalmente para jovens em uma realidade ou uma situação de vulnerabilidade. Quando você chega aqui, é que você realmente enxerga o impacto, né, que o Apontar causa nas vidas dessas crianças, desses jovens. Mas o Instituto Apontar me ajudou a entrar no ensino médio numa escola muito boa, consegui bolsa numa escola particular, me ajudou como pessoa também, conheci pessoas ótimas aqui dentro, me ajudou com a minha comunicação, que eu sempre fui muito tímida. Ele mudou basicamente tudo na minha vida. Então a gente busca pensar junto, inclusive com o setor público, em políticas públicas com um foco sempre na área da superdotação, da inclusão daquele indivíduo identificado como um indivíduo com altas habilidades. Nós trabalhamos com alunos com altas habilidades e superdotação. O que vai diferenciar é a performance dele nos nossos testes, né, do processo seletivo. Ele pode só ter uma alta habilidade em uma área ou outra, ou realmente estar dentro daqueles 3% indicados pela OMS dos alunos com superdotação. Foi uma honra entrar aqui no Instituto Apontar. Eu entrei por causa de uma prova que eu nem sabia que era para entrar aqui. Aí eu fiquei muito feliz em saber que eu ia entrar e conhecer várias pessoas novas. A gente utiliza um teste de inteligência geral não verbal. A partir do momento que eles passam nesse primeiro crivo, aí eles passam pelo formulário social, depois pelas provas acadêmicas e na entrevista. Que ali a gente consegue identificar as áreas de interesse, o hiperfoco desse aluno, se ele já teve alguma performance, né? Se esse talento já foi manifesto em algum lugar, algum profissional já validou aquele conhecimento. Eu também não sabia o que era essa prova, eu fiz. A maioria das pessoas da minha sala fez sem botar muita expectativa, mas eu lembro que eu fiz, aí depois saiu o resultado e foi quando eu descobri realmente. E eu também fiquei muito feliz, como a Giovana falou, porque a gente vê que é uma oportunidade de ter mais oportunidades na vida. Também é a hora que a gente pode identificar a dupla condição ou a dupla excepcionalidade, que nós também temos diversos alunos que têm altas habilidades e autismo, altas habilidades e TDAH, altas habilidades e tantos outros transtornos de aprendizagem. Não adianta a gente identificar alguém com altas habilidades e a gente não ter um programa para aquela pessoa poder se desenvolver, né, usando toda essa potencialidade que ela tem. Então a gente faz tanto a parte de identificação quanto a parte de atendimento desse público. Um dos diferenciais do Apontar, eu posso dizer que é um trabalho muito forte que a gente tem com a equipe psicossocial. Então, a gente tem sempre psicólogos e assistentes sociais que vão estar acompanhando, né, a criança e o adolescente que fica aqui conosco e as suas famílias. A nossa equipe formada de assistentes sociais e de psicólogos que são parte responsável ali por esse vínculo e por esse acolhimento e por esse olhar, que é um olhar coletivo através de atividades, de rodas de conversa, de reuniões, quando acontece algum assunto que a gente acha que é importante tratar no coletivo, mas muito também do atendimento individualizado. Desde o momento em que essa criança chega aqui, junto com essa família, vai mostrando que é possível realizar os seus sonhos. Tem desafios
né, por se tratar desse público, mas também tem muitas potencialidades. E acho que essa equipe do psicossocial, ela é esse coração. E aí todo mundo vai seguindo, né, seja a equipe pedagógica, a equipe de identificação, a equipe do administrativo tem que ter esse olhar também. A gente acompanha de forma triangular, né? Família, instituto, aluno, profissionais, para que a gente possa promover o bem-estar, né? Quando a gente está falando de educação, a gente está falando não só do jovem, né, ou da criança que está aqui, mas a evolução que tem às vezes na família, eu diria que quase sempre, e que isso faz a diferença, né? Não dá para desassociar, né, a família da criança e vice-versa. Quando a gente recebe uma criança, por exemplo, de 9, 10 anos, no nosso processo de seleção dessas crianças, a gente está avaliando também o envolvimento e o poder que aquela família acredita que a educação pode trazer para a vida daquela criança. O Apontar me ajudou muito em todas essas oportunidades até eu chegar aqui, em todos esses 6 anos, 6, 7 anos. A gente trazer a família para perto, a gente não só ajudar a educar essa criança, mas também ajudar nesse processo de educação dessa família também. Um diferencial do Instituto Apontar, a gente aponta caminhos, né? Quando a gente escolheu esse nome é porque a gente acha que é riquíssimo a gente entender como um processo de apontar caminhos. Então não tem uma profissão melhor do que a outra, um caminho em detrimento ao outro. O que a gente quer é que cada um ache o seu caminho e que essa potência que a gente sabe que cada um desses indivíduos tem seja viabilizada. O carinho e o cuidado que se tinha ali para puxar o melhor daquele jovem, essa troca ali entre o professor e o aluno, de uma maneira muito informal, de uma maneira muito lúdica. Bom, a gente acredita muito na diversidade e na pluralidade e o quanto isso é enriquecedor para o processo educacional de todos. Estavam explorando ali o melhor daquela criança, daquele jovem. Trazendo a partir dos desejos e dos interesses de cada um, mas trabalhando isto num grupo. Tem valores muito fortes com relação à responsabilidade social, à ética, a olhar o entorno. O jovem hoje com altas habilidades, ele tem a capacidade de não só impactar ou transformar a vida dele, mas de poder impactar uma comunidade. A gente procura também muito trabalhar aqui na relação que eles têm com a cidade, com os demais que estão em volta deles. E aí quando a gente fala também de um jovem com alta habilidade, adiciona uma outra camada que é a vulnerabilidade, um jovem de baixa renda, a gente está falando de um jovem que vivencia situações ao redor dele, que passa o dia a dia, ele vai pensar em impactar o redor dele. A gente tem uma série de atendidos do Apontar que hoje tem projetos dentro da sua escola ou dentro da sua comunidade, devolvendo aquilo que eles tiveram a oportunidade. E isso fica tão natural, isso fica tão orgânico, né? Mas isso tem um trabalho todo por trás, né? De entender a importância daquilo, né? De perceber tudo que eles estão recebendo e a importância de trazer isso de volta para uma sociedade. Faz toda a diferença a gente pensar a cultura. Aí eu gosto até de citar Gilberto Gil, que ele fala assim, pensar a cultura na nossa cesta básica, assim, ela ser uma coisa ordinária e não extraordinária. Os gestores públicos, eles precisam ter isso em mente. A pessoa ela não precisa só da cesta básica, ela precisa também ir ao teatro, ela precisa ter acesso ao cinema, acesso a ingressos baratos ou gratuidade para ir ao cinema e para poder usufruir isso. A gente busca dizer, né, todos os espaços são possíveis para você. Então, é isso que a gente quer, que você tenha a possibilidade de estar no espaço que você deseja.
Precisamos avançar no campo das formações acadêmicas para que realmente a gente alcance a ponta. Porque se o professor que está ali diariamente não entender nada sobre isso, fica muito difícil esse aluno se sentir acolhido naquele ambiente, que para ele, a escola regular já é um ambiente excludente, né? Como um aluno nosso disse uma vez, ele sempre se sentiu invisível. Ele se sentiu não visto, ele se sentiu, né, não pensado. Então a gente acredita muito que é necessário que a gente dê foco para essa área. Eu acho que é um problema para além da nossa esfera de abrangência, mas a gente pode contribuir para aumentar essa visibilidade. É um empoderamento, é uma autoestima, é entender que ele tem possibilidade, que é possível que ele vá até onde o seu sonho, né, determine que ele vá, onde ele queira ir, onde ele queira estar. Então, eu acho que esse trabalho que a gente vai fazendo desde o momento em que essa criança chega aqui, junto com essa família, vai mostrando que é possível realizar os seus sonhos. A gente busca dar ferramentas para que eles possam realizar, mas o protagonismo é deles, né? Eu sinto muito honrada de estar aqui. No começo, eu achava que ia ser muito difícil fazer várias amizades, conhecer pessoas novas, matérias também novas. Mas aí, com o tempo, eu fui me acostumando. Aí eu comecei a amar as coisas. E eu amei tudo que tem aqui, ainda mais a biblioteca, é tudo. Eu amo ler, eu amo tudo. Então, a gente vai só dando essa estrutura para fazer com que eles possam chegar aonde eles querem chegar. Então, eu acho que isso também é um dos diferenciais do Apontar. O Instituto Apontar para mim foi uma esperança, foi uma janela, uma porta que se abriu para mim de oportunidades. Aqui, acho que eu realmente dei início à minha vida como pessoa e eu concretizei meus sonhos, eu consegui botar eles em prática. Então, aqui foi isso para mim. Começamos em 2019 com esse sonho de constituir um museu virtual sobre a história da cidade do Rio. A vontade mesmo é de fazer com que o carioca se aproprie da sua história, se sinta protagonista dela, capaz de narrar e tenha um outro olhar sobre a nossa cidade. A gente consegue, a partir da cultura, introduzir elementos da história, elementos políticos, elementos sociais, que antigamente não se conseguia, né? De vozes silenciadas, de vozes minorizadas, né? Que não são minorias, mas são minorizadas. Hoje a gente consegue ecoar muito mais essas vozes. E a gente está aqui para poder realmente transformar, se conectar e mudar esse mundo que a gente vive. Como um museu virtual, o Rio Memórias, a partir das galerias, consegue mostrar outras visões acerca da cidade do Rio de Janeiro. Coisas que, inicialmente, a gente não sabe porque a gente não fica sabendo a partir dos currículos sociais nas escolas. A gente não fica sabendo pelos livros didáticos. O Rio Memórias faz isso. Vai nas pessoas certas para encontrar as histórias que são apagadas, historicamente, para que a gente possa ver como elas se conectam ou não com a história hegemônica que sempre foi contada. Pensava, ali é onde eu consigo, talvez, ter uma mudança, engajando pessoas a olharem e acreditarem no que eu acredito, nessa questão de você poder apoiar socialmente e ter grandes transformações. A gente acredita muito, muito na transformação através do conhecimento. Então, a gente tem uma equipe de 10 curadores trabalhando para o Rio Memórias, que fazem as galerias, né? A gente tenta espelhar a estrutura de um museu físico no museu virtual, então a gente tem várias galerias temáticas. Que é isso, a gente usa as pesquisas dessas grandes instituições para divulgar para o grande público, numa linguagem mais palatável, numa linguagem mais gostosa, né, de ser lida, de ser vista, ouvida, etc. Nesse sentido, a gente tem dois caminhos.
caminho de uma construção de um conteúdo de comunicação e a construção de um conteúdo artístico. Temos uma galeria, por exemplo, Rio Cidade Febril, que conta a história das epidemias no Rio, Rio de Conflitos, tudo que aconteceu aqui. A gente tem o Rio Desaparecido, que não se resume a monumentos que se foram. Pessoas, por exemplo, Marielle Franco, Amarildo, são pessoas que tiveram suas vidas subitamente arrancadas. O Rio Memórias trabalha constantemente nesse sentido de gerar esse tipo de impacto, né? De significar alguma coisa para essa sociedade e trazer uma contribuição que seja ampla. E aí o grande impacto que eu vejo nesses últimos anos que eu estou no banco é uma consolidação das causas que a gente apoia, que hoje é educação, meio ambiente e empreendedorismo, uma genuinidade em querer fazer impacto. E aqui, quando eu digo isso, eu não quero ter 700 projetos só para dizer que eu tenho 700 projetos. Mas os que eu tenho, eles de fato geram transformação. As oficinas nas escolas públicas, majoritariamente, a gente faz sempre em escola pública e a gente escolhe áreas periféricas. A gente apresenta a proposta para as escolas antes de ir efetivamente para a sala de aula e quando a gente começa, a gente executa 4 encontros. Primeiro, a gente apresenta o Rio Memórias e a proposta da oficina. A gente faz uma intervenção de slam, da poesia falada. A gente sempre deixa um gancho, assim, de uma pequena tarefa para ser feita para que sirva de continuidade para o segundo encontro. E além disso, a gente faz um quiz sobre o território, um quiz digital, que os alunos usam um QR Code, e aí a gente consegue engajá-los sobre o quanto eles conhecem ou não acerca do território. E aí eu pensei assim, o que eu posso ver de turístico em São João de Meriti? Então foi um projeto que fez eu olhar para o meu território e tentar pensar além do que normalmente a gente pensa. As dinâmicas que eram desenvolvidas também foram coisas que me chamaram muita atenção. A gente trabalhou com o slam, que era uma arte que eu nunca tinha visto. A gente trabalhou muito com música, a gente trabalhou muito com vídeo. No segundo encontro, que é um encontro de mapeamento do território, mapeamento afetivo. Então, os alunos, eles falam sobre que tipo de experiências, que tipo de eventos, que tipo de pessoas estão associadas a cada parte do território onde a escola fica, onde ele mora, que às vezes é próximo. Assim, o Rio Memórias, ele me ajudou muito nessa questão de empoderamento. Esse olhar para trás e pesquisar e achar pontos perto da minha casa foi um movimento de eu descobrir novamente meu espaço e, assim, me apaixonar mais. No terceiro encontro, a gente possa produzir uma dinâmica de objetos afetivos dos alunos, né? Falar sobre a conexão que o objeto tem com o território e com o afeto construído por eles, para que eles percebam que eles já estão conectados com o território a partir de uma série de elementos. Ajudou realmente eles a valorizarem mais aquele espaço que eles não enxergavam como potencial, entendeu? Mesmo que a gente ainda tenha dificuldades hoje em dia, eu acho que, assim, a gente tem uma visão melhor de como a gente pode aproveitar o espaço, como a gente pode empoderar as pessoas ao nosso redor para melhorar a nossa situação. Até que no último encontro, no quarto encontro, baseados naqueles grupos organizados no segundo encontro, eles apresentam um trabalho final, que é nada mais do que contar a versão deles da história do território. No modelo de educação que a gente tem historicamente no Brasil, a gente é muito ensinado a reproduzir. E esse espaço da criação, da criatividade, da ousadia, não é um espaço tão cultivado. Então, sempre é um movimento difícil de convencê-los de que não é um trabalho escolar convencional, e sim um trabalho autoral. Acho que a gente faz esse papel de multiplicador, né? A gente divulga o assunto e a pessoa vai buscar. Então, acho que esse é o grande barato. A participação dos professores da escola é fundamental nisso, sim. Foi um projeto que fez eu olhar para o meu território e tentar pensar além do que normalmente a gente pensa. Então, eu comecei a pesquisar e eu descobri que muitos desses pontos turísticos eram perto da minha casa. Muitos serviços que eu poderia acessar e que eu não estava acessando, simplesmente porque eu não sabia que existia. Olhar para a memória como uma coisa que tem um valor em si e não só como uma parte corriqueira da vida, isso é fundamental, assim. E isso também nos apropria enquanto sujeitos. Primeira coisa é constatar o quão rica é a história do Rio de Janeiro e o quão pouco nós conhecemos essa história. Nós, cariocas, as pessoas que moram aqui. A gente trabalha com disputa.
né, no Rio Memórias. Disputa porque existem várias narrativas sobre a cidade. Então, se existem várias narrativas sobre a cidade, existem várias memórias em disputa acerca da cidade. Enquanto você não tem a consciência do valor dessa memória e o quanto essa memória constitui você, constitui a sua família, constitui a sua cultura familiar, e o quanto você é constituído por uma memória que é pregressa a você, uma memória coletiva de um bairro, de uma cidade. O nosso trabalho é tentar mostrar para esse estudante que a história da Dona Maria que vem salgada na frente da escola é uma história importante que se cruza com a história hegemônica da cidade do Rio. Só que o estudante inicialmente não percebe isso. Eu não sabia como eu, sozinha, jovem, poderia impactar os espaços que eu ocupava. E isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito nas oficinas. A gente aprendeu o poder dessas expressões de cultura, o poder do slam, o poder da pesquisa, o poder de saber o lugar que você mora. Quando você começa a tomar consciência dessa existência, isso se torna uma ferramenta. Algo que você tem nas mãos e que você usa a seu favor. Foi uma forma de aprender sobre os territórios do Rio de Janeiro através dos moradores, que eram meus amigos. Então foi uma visão assim, jovens passando a sua visão para outros jovens. Mostrar para esses estudantes que, na verdade, eles são esses produtores de narrativa, sim, e que as narrativas deles são tão importantes quanto narrativas que são consideradas oficiais ao longo da história. Então é uma disputa completa, porque, de fato, as memórias, se não disputadas, elas são construídas por um pequeno grupo de pessoas. Uma população que construiu essa cidade, que construiu esse país, mas que não se vê representada, inclusive, nos livros de história. Era uma visão que eu não tinha antes. Eu não sabia o que eu poderia fazer no meu espaço ou em conjunto com os meus amigos. E o Rio Memórias, ele foi fundamental nisso. Eu não saberia como ser quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por esse processo. Então, a gente procura construir uma história a muitas mãos. Então, essa é a nossa missão. Registrar, valorizar e divulgar a história do Rio de Janeiro. Meu poder é a palavra e por isso eu conto história, Isla! Pintaram o caveirão de branco, e agora? Ele já combina com a cor de quem nos mata. A branquitude escolheu arma de fogo. Eu fico com a flecha de Oxóssi da massa. A escola disputa vidas, mas isso aqui não é só um jogo. Passa ano, e apoia o genocídio quem costuma passar pano. É tipo assim, um moleque preto e pobre na favela, numa escola com Geraldo motivado. Chegou no ensino médio, ele abandona a escola, mas antes, ele foi abandonado em plena pandemia mundial. É aí que o argumento ganha força, quando falo que a escola Rap Educa é muito mais que uma briga por pessoas, sabe por quê? São narrativas em disputa. Tá vendo esse aluno branco? Tu não vai longe igual a ele. Hoje eu sou doutor, eu venci filtros da educação 5 vezes. Por isso a ciência do afeto, afeto na ciência, a motivação preta que me move. Se pedirem referência do que me mantém em movimento, é fácil. Hip hop.